Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, podermos compartilhar da sua palavra, estarmos juntos, reunidos em adoração, para louvar o nome do Senhor, agradecer a Ele por todas as suas dádivas. Eu quero, mais uma vez, pedir que você abra o texto da palavra de Deus, em Atos capítulo 1, a todos vocês também que nos visitam. Vamos todos abrir a palavra do Senhor, mas como temos feito, ou começamos a fazer no domingo passado, eu queria aproveitar, antes de entrarmos propriamente para o estudo da palavra e a exposição da palavra, queria pensar um pouco aqui de forma pastoral com a igreja, no sentido de que, assim como lemos no Salmo, durante o culto, de que o Senhor instrui aqueles que o temem, e a ideia então é que nós não estamos livres dos nossos erros e caminhos que fazemos, muitas vezes até na tentativa de acertarmos, mas é o Senhor mesmo, no temor do nosso coração a Ele, que vai nos conduzindo, vai nos corrigindo, vai nos orientando. Então, ainda dentro da temática que começamos na semana passada, sobre aquilo que a liderança da igreja propõe para conduzir a igreja e pastorear a igreja como atividades, sendo nós uma igreja que não temos tantas atividades assim, mas pensamos nessas atividades especificamente naquilo que entendemos que a igreja precisa ser pastoreada. Então nós começamos há 1 ano e meio, mais ou menos, a tentativa de trazermos a igreja para um aspecto que nós entendíamos que nós precisávamos trabalhar e desenvolver com a igreja, que era a oração comunitária, a oração com o corpo, não apenas a busca pela oração individual, naquilo que precisamos desenvolver no nosso caminho com o Senhor, mas a igreja precisa e é chamada também pela palavra a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor conjuntamente. Coincidentemente, o texto de Atos que hoje vamos trabalhar, né, aquelas coincidências que só o Senhor sabe como está operando, e a gente fica à mercê de sua soberania, de fato, também vai falar sobre oração, e vamos trabalhar aqui hoje sobre a oração também. Mas, pensando então nessa reunião de oração que nós há 1 ano e meio começamos a tentar desenvolver com a igreja, e pensando nos horários e na dinâmica da semana de cada pessoa, o corre-corre, a correria que a nossa semana tem, nós pensamos em colocar 3 horários durante a semana, para que então a gente pudesse, assim, cada um dentro da sua comodidade, dentro daquilo que fosse possível, frequentar alguma desses 3 horários. E então tínhamos na terça, na quarta e na terça, quarta, quinta e sexta. E o que nós percebemos então ao longo desse tempo é que não ia adiantar nós tentarmos cumprir aquilo que as Escrituras nos chamam a fazer, dissolvendo os dias, porque de fato a semana das pessoas está realmente esse corre-corre e com a agenda cheia, e a nossa cidade é sempre complicado você separar ali um horário, porque você separa 1 hora, mas você precisa de 3 horas para poder cumprir aquela hora que você separou, principalmente quando você vem de lugares mais longe. Então nós entendemos, queridos, que para alcançar esse objetivo de reunir a igreja semanalmente para a oração, no sentido de que a ideia é que a igreja ore de forma coletiva, é a comunhão dos santos ali acontecendo e orando e buscando ao Senhor, nós entendemos por bem que nós precisaríamos transformar esse horário de fato em um horário, no sentido de que quando nós temos muitas alternativas de horários, a gente termina não conseguindo alcançar nenhum deles, e assim se provou ao longo desse 1 ano e meio, nós termos então o horário da quinta-feira, que é um dos horários que já estava estabelecido. Mudou aí, a projeção.
estou vendo agora também a arte nova, trazermos para a quinta-feira, então, às 8 horas da noite, a nossa reunião, com a intenção de que nós possamos separar melhor um momento da semana e que, ainda que de repente alguns ainda assim não consigam estar, a gente consiga pelo menos atingir o objetivo de termos uma reunião de fato para a oração comunitária, em que nós estejamos orando juntos. O que acontecia é que os responsáveis pelas reuniões muitas vezes não estavam desfrutando dessa oração comunitária, estavam orando de uma oração individual que ele também podia fazer na casa dele, não é? Então, lembre-se, a intenção é buscar aquilo que a palavra de Deus chama a igreja a fazer, que é termos um tempo comunitário, um tempo em comunhão para oração, para orarmos juntos, para orarmos uns pelos outros e assim podermos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos chama e sermos como igreja também conduzidos pela oração, conduzidos e orientados pelo Senhor, assim enquanto o buscamos. Amém? Vamos então agora abrir o texto da palavra de Deus, Atos, capítulo 1, mais uma vez. Eu chamo os irmãos a abrirem a palavra e após a leitura do texto, nós vamos orar também e também agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, orarmos por Nanda e Rafael, orar por essa família e pedir que o Senhor também derrame a sua bênção e continue a derramar a sua bênção sobre a vida deles. Atos capítulo 1, versículo 1. Hoje o nosso desafio então é avançarmos até o fim do capítulo 1 e compreendermos um pouco aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nós trabalhamos até o versículo 11 durante essas semanas. Hoje o nosso foco partirá a partir do versículo 12 até o versículo 26. Mas eu quero ler o texto inteiro com você. Volte seus olhos então à palavra de Deus. Procure colocar toda a sua atenção àquilo que está na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração,
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram, e isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominato Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 12 apóstolos, com os 11 apóstolos. Obrigado por sua atenção. Vamos orar então? Feche seus olhos, coloque seu coração, querido, diante de Deus, mais uma vez. Peça que o Senhor o instrua, ilumine seu coração para receber a palavra de Deus, compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Amado Senhor, em nome de Jesus, chegamos a Ti com a Tua palavra agora lida, aberta diante de nós, e pedimos que em nome de Jesus o Senhor ilumine os nossos olhos e nos dê o entendimento, Pai, da Tua palavra. Rogamos, Pai, a Tua boa mão, a Tua graça sobre a vida e sobre a família de Nanda e Rafa, que em nome de Jesus o Senhor traga, Senhor, a Rafa a restauração, a boa reabilitação, e que seu corpo possa, Senhor, reagir da melhor forma possível, e em nome de Jesus, que o Teu servo continue a Te servir e a glorificar o Teu nome, como o Senhor tem feito e usado já a vida dele. Abençoa, Pai, a Nanda, abençoa essa casa, que em nome de Jesus eles possam ter os olhos sempre fitos no Senhor, glorificar o Senhor, que o Senhor seja o princípio, que o Senhor seja o meio pelo qual eles vivem, e que o Senhor seja o grande objetivo da vida deles. Faz assim, Senhor, com a Tua graça sobre cada um de nós também, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como disse, eu quero enfatizar aqui hoje, a partir do versículo 12, então, a sequência de tudo isso que o evangelista Lucas traz para nós, esses relatos, que são relatos tão preciosos, se prestarmos de fato a atenção, se voltarmos o nosso coração a essa compreensão. Volte seus olhos ao versículo 12, então, e observe que o enfoque de Judas agora não é sobre os anjos que tinham acabado de falar com os apóstolos e com os discípulos do Senhor,
mas se volta para essa obediência dos apóstolos, dizendo que eles voltaram para Jerusalém, e ele traz aqui uma referência geográfica para que a gente tenha uma certa ideia do caminho que eles percorreram. A jornada de um sábado se refere ao tempo que o judeu poderia percorrer no dia do sábado. No Shabá, o judeu era chamado ao descanso, e eles tinham isso de forma extremamente rígida, a ponto de que eles estabeleceram também uma distância exata que eles poderiam percorrer para fora de Jerusalém no dia de sábado. Então, a jornada de um sábado seria até no máximo 1 quilômetro, para que eles poderiam andar e voltar, sem que eles estivessem quebrando a ideia e o mandamento de que o dia do Senhor seria um dia para descanso. Isso é típico do judaísmo daquela época, é tipo da rigidez que eles estabeleciam. Lucas usa isso aqui apenas para nos dar a ideia, então, de que o monte chamado Olival distava ali da cidade mais ou menos 1 quilômetro. Então, os discípulos têm esse momento com o Senhor Jesus em que ele está sendo assunto aos céus, em uma distância de Jerusalém a no máximo 1 quilômetro, e então eles voltam. Quando ali entraram na cidade, versículo 13, subiram para o cenáculo onde se reuniam. A ideia então do termo grego aqui é o lugar que eles tinham de costume a se reunir, e então ele lista aqui como quem eram as pessoas que costumavam a se reunir, e então ele dá a lista dos apóstolos, todas aqui. Eu não quero me deter em todos os nomes. Versículo 14, Lucas então diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Versículo 15 então, ele diz: nesses dias em que eles estão ali perseverando unânimes em oração, naqueles dias é que Pedro então, por causa das Escrituras, por causa do profundo reconhecimento da aplicabilidade das Escrituras do Antigo Testamento aos dias deles, Pedro então se levanta no meio dos irmãos, e Lucas diz que essa assembleia aí era composta de umas 120 pessoas. Você sabe que aqueles que acompanhavam Jesus no ministério dele não eram apenas os apóstolos, não eram apenas os discípulos dos apóstolos, mas esse número já era um número de pelo menos umas 120 pessoas. Então esses irmãos estavam ali reunidos, e então versículo 16, Lucas diz que Pedro diz que convinha que se cumprisse a Escritura. A maneira que Pedro usa aqui é a mesma forma que o Senhor Jesus usava para se referir aos textos das Escrituras que se referiam e apontavam para ele. E então, em todo o ministério de Cristo, tudo aquilo que ele queria ressaltar das Escrituras do Antigo Testamento, ele dizia: convinha que se cumprisse a Escritura, ou para que se cumprisse as Escrituras. Para que as Escrituras fossem cumpridas, Pedro então diz, da mesma forma que Jesus usava, que o Espírito Santo proferiu por boca de Davi. Observe, Pedro está aqui tratando com a igreja da mesma forma que posteriormente ele relatará na carta que ele escreve, na sua primeira carta, tratando sobre essa inspiração das Escrituras, como as Escrituras são de fato inspiradas por Deus. Pedro diz que a Escritura que o Espírito Santo proferiu. Veja, quem é aquele que profere essas Escrituras e usa então a boca de Davi para fazer isso? É o Espírito Santo do Senhor. Pedro anuncia e deixa claro para aqueles irmãos, 120 irmãos que estavam ali reunidos, que o Espírito Santo de Deus mesmo é que falou acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. A crucificação de Cristo, a entrega do Senhor Jesus,
aos adversários, para que a sua vida fosse ceifada, para que ele pudesse morrer naquela cruz, não é, querido, em momento nenhum um acidente na história, não é culpa de absolutamente ninguém, mas é determinação, decreto de Deus, desde antes do mundo vir a existir. O Senhor já havia planejado tudo isso, porque ele havia planejado a redenção do seu povo através do sacrifício do seu filho. Acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós. Calvino diz que esse termo que Judas usa aqui não é em vão, não é algo que passe desapercebido, mas Lucas está deixando claro aqui que os propósitos de Deus estão acontecendo. É isso que precisa ser ressaltado. Sproul, F.F. Bruce, trata sobre essa realidade aqui, agora mostrando quanto ao valor e o quanto era necessário que o número 12 pudesse ser composto novamente, e que isso está dentro dos planos de Deus, nos decretos de Deus, que fez com que as suas escrituras fossem cumpridas quando Jesus Cristo foi entregue para a morte por um dos seus apóstolos, chamado Judas. Tudo isso estava dentro dos planos de Deus para que se cumprisse. E agora, neste momento em que Pedro se levanta para chamar a igreja à atenção, no sentido de que as escrituras já haviam decretado isso, mas as escrituras também precisam ser cumpridas, no sentido de que um precisa ser agora aquele que tome o seu lugar. Abre-se um parêntese aqui, Lucas, abre esse parêntese, e então versículo 18 e 19 é esse grande parêntese aqui, falando sobre aquilo que Judas fez no momento em que estava traindo a Cristo. Esses detalhes aqui eu quero pular com os irmãos, porque de fato nós precisamos seguir com o nosso tempo aqui, e eu quero então pular para o versículo 20 com você, porque o argumento de Pedro se firma no Salmo 69 e Salmo 109, quando ele diz então: convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu por boca de Davi. E então ele diz assim: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. Pedro toma então esses dois salmos e aquilo que estava sendo relatado aqui nesses dois salmos, para aplicar, instruído e inspirado pelo Espírito Santo, a essa realidade que tinha acontecido no ministério de Cristo. A igreja naquele momento é a igreja que, ao se reunir, ela se reúne e usa a salmodia para a instrução dela, para o louvor a Deus. A igreja naquele momento não se reúne com cânticos que, como por exemplo Paulo usa na sua carta aos Filipenses, traçando e relatando sobre a natureza, a kenosis de Cristo, Cristo entrando no mundo, Cristo morrendo, Cristo sendo exaltado por Deus. A igreja naquele momento ainda usa os salmos, e Pedro está usando os salmos que certamente a igreja tinha memorizado, porque simplesmente ela também usava os salmos para louvar ao Senhor. Pedro diz então, Pedro chama a atenção da igreja para que ela abra os olhos, no sentido de que a palavra de Deus já havia decretado, já havia prescrito tudo aquilo que a igreja viveu, que os discípulos viveram na companhia de Cristo, inclusive o fato de que Judas foi retirado do meio dos apóstolos. Então, versículo 21, o apóstolo Pedro diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, observe, isso há quase 10 dias atrás, ok? Tratamos sobre isso aqui nesse período da ascensão até o dia de Pentecostes, elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então,
propuseram 2. Quem é que propôs? A igreja, aquela assembleia que estava reunida, de 120 irmãos. E eles propõem então 2 que atendem a esses critérios que Pedro tinha colocado, de ter acompanhado o ministério do Senhor Jesus e estava presente desde o momento do seu batismo até o momento da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, a ideia do nome aqui seria, esse codinome seria então filho do descanso, filho do sábado, ou o seu próprio pai se chamava Sabás. E também era cognominato de justo. E Matias é presente de Deus, não é? Interessante perceber que não foi pela simpatia, né? Porque ele sorri para todo mundo, que Matias foi escolhido aqui, mas há um aspecto interessante aqui que nós vemos acontecer, inclusive pela última vez em toda a Sagrada Escritura. Versículo 24 diz: e orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Veja, isso parece um paradoxo. Eu não sei se você observou isso aqui, mas ele se transviou, ele se desviou, indo para o lugar que lhe era próprio, indo para o lugar que já era dele. O lugar dele já estava separado e reservado, mas ainda assim é um desvio. Aqui, querido, está exatamente aquilo que nós sempre teremos como esses paradoxos que o próprio cristianismo se estabelece sobre ele. Onde está então o aspecto que houve um desvio, se o lugar já lhe era próprio? Se o lugar era próprio, ele estava caminhando exatamente no caminho em que ele tinha que fazer. Você entende? Se o lugar era dele, ainda assim, o caminho que ele faz é desvio, é responsabilidade dele. Isso se chama responsabilidade humana e soberania de Deus. Acho que no sábado passado, não é isso? Eu estava com as mulheres da igreja aqui, reunido. É isso? É, né? Só a coisa tá, a agenda está intensa, a gente fica perdido quanto às datas. E nós tratávamos ali exatamente sobre esse chamado de Deus no tempo e no espaço que nós recebemos, mas que o Senhor mesmo já nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, e isso que Paulo trata na sua carta aos Efésios. Como então nós podemos dizer que nós tivemos a nossa história afetada e alterada? É uma alteração no sentido de que Deus já tinha decretado tanto a nossa escolha como o dia em que Ele nos chamaria. Então observe, num certo sentido você estava indo em uma direção, você mudou a direção, mas no sentido mais eterno e soberano, a direção não foi alterada. Deus estava fazendo exatamente o percurso que queria fazer com você, para que você chegasse ao ponto exatamente de reconhecer a sua graça, o seu perdão, a sua soberania. Então, Lucas relata para nós aqui que eles oram ao Senhor, pedem essa direção, ele diz, revela-nos. O termo aqui é o mesmo para o termo que nós usamos quando nos dirigimos e nos referimos às Sagradas Escrituras. Ela é revelação de Deus para o seu povo. E Pedro então diz aqui, revela-nos, qual destes 2 tens escolhido? Veja, Deus escolheu, eles sabem que um daqueles 2 é escolha de Deus, mas mesmo assim, não houve um pular de processo, eles não pularam uma etapa, eles pedem para que aqueles 120 irmãos, aquela assembleia de irmãos, diga e sugira qual dos 2, qual dentre eles atenderia ao critério estabelecido e a igreja entendia que deveria ser aqueles 2
qual daqueles dois deveria ser indicado para isso. Aqui há esse entrelaçamento de como Deus decreta, como Deus age, como Deus governa e guia a sua igreja, sem tirar a participação do seu povo nessas resoluções. Aquilo que a igreja se move a fazer, e nós tratamos sobre isso aqui no domingo passado, ainda que aos nossos olhos, muitas vezes, irmãos, tenhamos olhado para a igreja e visto uma igreja que se corrompe, uma igreja que muitas vezes tem tomado decisões erradas, nós precisamos compreender que o Senhor Jesus está vivo, assentado diante do trono, assentado no trono de glória e de justiça, governando o seu povo, e que nada foge do seu controle, nada foge da sua soberania. Ele terminará, concluirá a boa obra que ele começou no seu povo, porque isso é glória, isso é atributo de Deus, isso pertence a ele, isso não está nas mãos de seres humanos. Embora participemos de tudo isso, Deus, em sua soberania, é que nos preserva, é que nos guarda, nos guiará, e o seu Filho apresentará a sua igreja, a sua noiva, pura, santa e imaculada, naquele grande dia em que nos encontrarmos com Ele. Versículo 26, então, é o que digo que pela última vez acontece nas Escrituras. Lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Lançar a sorte é um aspecto que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Se os irmãos puderem depois conferir, o tempo não nos permite aqui, mas eu quero lembrar aos irmãos, citar aos irmãos pelo menos alguns textos que isso já está colocado. Inicia-se em Levítico, capítulo 3, capítulo 10, capítulo 16, você pode encontrar referências sobre esse lançar a sorte que os próprios sacerdotes faziam, e começa com a escolha dos sacerdotes, começa com o ministério, melhor dizendo, dos sacerdotes. Números capítulo 26, versículo 55, Juízes capítulo 20, versículo 9, 1 Crônicas capítulo 24, versículo 5, nós vemos o povo de Deus usar desse lançar a sorte para entender e compreender a vontade de Deus e não serem justos ou não serem movidos por um favoritismo, por uma simpatia a mais que se tinha por um lado ou por alguém ou por outro. Eles lançavam a sorte para se isentarem de qualquer influência nas decisões do povo de Deus. Aqui os apóstolos fizeram exatamente isso. Eu quero apenas pincelar isso aqui para que então a gente volte mais adiante tratando sobre esses aspectos. Algumas aplicações e algumas observações que eu queria fazer sobre o texto como um todo, então. Primeiro, a maneira como Lucas diz que esses irmãos oravam. Como é que neste intervalo entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, como neste intervalo em que o Senhor Jesus manda com que eles voltem para Jerusalém e aguardem a promessa, como que essa igreja orava. E há aqui dois aspectos fundamentais que Lucas coloca, porque ele diz que eles perseveravam unânimes na oração. A ideia é que eles apegaram-se firmemente. A palavra usada para perseverança aqui é que algo os motivou de tal forma que eles se agarraram àquilo em uma prática constante, porque eles estavam sendo movidos exatamente pela promessa, e eles eram movidos por essa realidade, por essa verdade em que eles criam. Será daqui a pouco, em pouco tempo, não muito depois desses dias, o Espírito Santo, a promessa do Senhor se cumprirá. O Senhor Jesus diz que eles devem voltar para Jerusalém e aguardarem a promessa.
Como é então que eles aguardam essa promessa? Perseverantes. Eles não deixaram esses 10 dias absolutamente atrapalhar, mas observe, eles não tinham ainda, querido, a data e o momento exato, eles aguardavam. O Senhor Jesus diz que não passará muito depois desses dias. Há todo o indício que a palavra de Deus nos dá do dia em que isso viria a acontecer, para que eles pudessem se mover com isso, mas eles não tinham lá uma declaração expressa dizendo: há 10 dias depois da minha ascensão, na hora tal do dia, no momento e no lugar exato, vocês devem estar lá, porque o Espírito Santo vai ser derramado naquele lugar. Não havia essa prescrição, não havia essa declaração, mas eles ficaram e aguardaram perseverantes, porque havia uma certeza: Deus cumprirá a sua palavra, o Senhor cumprirá a sua palavra. Eles oravam com constância, eles oravam com frequência, eles se reuniram regularmente, eles reuniam-se, significa dizer que eles não ficaram ali em vigília 10 dias, mas eles tinham as outras coisas a se fazer, mas eles voltavam constantemente, regularmente, eles insistiam nessas orações, eles insistiam nas suas súplicas, no aguardo, na direção. Como é que Deus faria isso? Eles aguardaram de Deus, porque essa realidade de que Deus fala com o seu povo não estava na mente e no coração deles, divorciada ou distanciada deles, mas eles tinham vivido essas experiências com o Senhor Jesus, eles tinham vivido esse caminho com Cristo, e eles sabiam, de alguma forma, essa promessa se cumprirá. Não sei como, não sabemos como, a igreja não tinha a clareza, a descrição de como isso aconteceria, mas eles sabiam que aconteceria, e isso fez com que eles aguardassem de forma perseverante na oração, determinados a buscar essa presença de Deus, como o Senhor Jesus prometeu, e também como ele já havia ensinado aos discípulos que deveriam caminhar com o Senhor em oração. Quantas vezes, irmãos, os discípulos se depararam com o Senhor Jesus em oração, conversando com o Pai? Quantas vezes os discípulos foram desafiados a orar, a buscar a Deus, a viver por causa da expectativa do cumprimento das promessas de Deus, a fazer com que o tempo da vida aqui seja um tempo em que, por mais que a gente se detenha com outros afazeres, nós não nos esqueçamos nunca de que devemos voltar e nos reunir, e novamente reunir, e novamente reunir, novamente reunir, para que de forma perseverante aguardemos e permaneçamos em oração. Mas ele diz também que era unânime, não apenas estavam ali de forma constante, não apenas todos estavam convencidos de que tinham de estar reunidos em oração, mas eles também faziam isso em unanimidade. Essa palavra tem uma ideia aqui de unidade de mente, unidade de pensamento, unidade de propósito, ou a unidade de sentimento. E por que não dizer tudo isso em um só pacote? A unanimidade da igreja era uma unanimidade, e Lucas quer dizer que a igreja não apenas perseverava na oração, mas é que essa oração da comunidade tinha uma coisa específica, tinha uma qualidade específica. Eles eram unidos, eles tinham um só sentimento. A igreja como um todo estava aguardando a promessa. A igreja como um todo estava dedicada a buscar a Deus em um só pensamento. A igreja não estava se dividindo em motivações, em desejos, em aleatoriedades. A igreja estava unânime em um só propósito. Ela tinha um objetivo comum, ela tinha um alvo em comum. A unanimidade, entretanto, a que Lucas se refere aqui, diz respeito principalmente ao derramamento do Espírito Santo. Observe,
A igreja de fato estava ali adorando ao Senhor, não há como estar na presença de Deus e não adorá-lo, mas a igreja estava aguardando a promessa. Qual era a promessa? A promessa do derramar do Espírito Santo sobre toda a igreja, o Espírito Santo prometido, o poder prometido que capacitaria a igreja. Veja, há aqui uma clara indicação de que a igreja está ali reunida por causa de uma dependência que ela tem. Qual é a dependência? É que esse Espírito Santo seja derramado para capacitá-la a cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia dito: vocês serão minhas testemunhas. A igreja está reunida porque aguarda uma promessa, mas a igreja está reunida porque ela tem a clara consciência de que ela tem uma necessidade. Ela não pode ser testemunha, ela não consegue ser testemunha fiel se ela não tiver o cumprimento da promessa do Espírito Santo de Deus sendo derramado, revestindo cada crente, para que ele então, por causa do Espírito, possa ser essa testemunha que o Senhor Jesus já havia declarado, prometido e decretado, porque tratamos aqui também que essa obra é uma obra do Espírito, não é nossa, não é um esforço nosso, mas é o Espírito quem faz, então nós sermos essa testemunhas ousadas acerca dessa identidade. E Pedro deixa claro no seu discurso, a identidade da igreja passa a ser definida porque eles testemunham sobre a ressurreição de Cristo, não apenas das coisas que ele fez, não apenas da maneira como ele caminhou, mas ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. E observe, esse é o principal motivo pelo qual a igreja é perseguida nesse primeiro século. Certamente o cerne da oração da igreja, a oração dos irmãos, naqueles dias, consistia exatamente no cumprimento da promessa do Pai e nessa capacitação espiritual que era necessária e que é necessária para a proclamação do poder do Evangelho, poder da graça, para que o reino de Deus seja de fato conhecido, expandido em todo o mundo. Meus irmãos, falamos aqui também sobre o último momento em que vimos nas Escrituras Sagradas a referência a esse povo lançar a sorte. É preciso que a gente note, que a gente perceba que no Novo Testamento não há mais nenhuma referência, embora haja diversas escolhas, diversas decisões profundas e que afetaram profundamente o caminho da igreja nesse primeiro século. Não há mais nenhum relato sobre a igreja lançar a sorte após o derramamento do Espírito Santo de Deus. Na antiga aliança, os crentes não eram a habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que conduzia, falava, abria os olhos para que se compreendesse as Escrituras em todas as alianças, em toda a palavra de Deus, em todo o processo da revelação. Mas a promessa que o Antigo Testamento fez, de que chegaria um momento em que Deus administraria agora essa relação de forma diferente, que é exatamente por causa do derramamento do Espírito Santo, habitando em cada crente, ou seja, habitando na sua igreja. E esse derramamento, Lucas desenvolverá esse ensino e essa doutrina aqui no texto, mas nós não vamos chegar nele ainda hoje. Lucas mostra que esse derramamento não é apenas para Israel, não é apenas para a igreja que está ali em Jerusalém, mas é para toda a igreja em todas as nações. O poder do Evangelho alcançará o mundo por causa do poder do Espírito Santo de Deus, que agora converterá e habitará em cada um daqueles que o Senhor Deus escolheu
para que então também sejam testemunhas do Senhor na face da terra. Quero então, pontuando isso e observando como o Novo Testamento, a igreja primitiva, silencia completamente a respeito desse assunto, cada um de nós precisamos compreender, após o derramamento do Espírito Santo, querido, nós não precisamos mais, a igreja não precisou mais de nenhuma forma mística ou misteriosa de tomar decisões. O que mais é necessário quando eu e você temos o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós e temos a palavra de Deus em nossas mãos, que esse mesmo Espírito nos ilumina e que o próprio Senhor Jesus diz, Ele é que vai conduzir vocês agora a toda a verdade. A igreja, no decorrer dos séculos, tem esquecido do profundo fato de como ela é afetada em sua vida, em sua direção, pelo fato de que cada crente tem agora e é agora habitação do Espírito Santo de Deus. A igreja tem continuado a voltar a práticas veterotestamentárias, sem compreender que a descida do Espírito Santo de Deus marca nesse processo e no progresso da revelação um estágio agora que é muito mais elevado na relação que o homem tem com Deus, porque agora somos habitação do Espírito Santo de Deus. Hebreus diz que nós temos agora livre acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para nós, e porque somos habitação, a casa espiritual agora não é mais um lugar feito por mãos humanas, mas a casa espiritual é cada um dos crentes que foram edificados, reconstruídos, construídos pelo próprio Espírito de Deus, que nos deu a vida, que nos tirou da morte e nos ressuscitou dentre os mortos, para vivermos a vida de Cristo em nós mesmos. Temos toda a boa dádiva de Deus agora, habitando em nós, para que nós possamos ser direcionados pela própria palavra de Deus, mediante essa condução que o Espírito Santo nos dá para nos guiar a toda a verdade. Nós não precisamos lançar a sorte. E a igreja evangélica, no decorrer dos séculos, tem tentado por muitas vezes formas semelhantes de tomar decisões, direções extraordinárias, buscas de revelações parabíblicas, paralelas à palavra de Deus, como se necessitássemos de algo que vem de fora de nós, como se não fôssemos também habitação do próprio Espírito de Deus. O equívoco na compreensão do batismo das Escrituras faz com que muitos evangélicos e crentes compreendam que o batismo, inserção do corpo de Cristo, ou o batismo nas águas, ou pelas águas, dependendo de como você entende que precisa ser, se mergulhando, se jogando água em cima, se borrifando, como você compreenda, a má compreensão na revelação de tudo isso, no progresso e no processo da revelação, faz com que muitas vezes crentes acreditem que são crentes no Senhor Jesus, que creem na palavra de Deus, que compreendem a palavra de Deus, mas esta compreensão vem apenas por um aspecto de sua própria natureza bondosa e que teme a Deus, mas que muitos deles ainda assim creem que não possuem o Espírito de Deus, como se fosse possível ao ser humano voltar-se ao Senhor, possível ao ser humano crer em Deus, possível ao ser humano que está morto em seus delitos e pecados, mover-se em direção à justiça e à santidade, sem que fosse pelo intermédio e sem que fosse pela habitação, derramamento do Espírito Santo de Deus em sua vida. Quando compreendemos, querido, que nenhuma obediência de nossa parte à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, é possível sem que haja regeneração do Espírito Santo em nós, compreendemos também que não há mais nada a ser derramado do Espírito Santo de Deus para a sua igreja e para o seu povo. O que o Senhor tinha para cumprir, Ele não cumpriu
apenas a conta-gotas, ele derramou. A ideia do derramamento do Espírito Santo, da palavra, é que ele veio em plenitude sobre a sua igreja. E a igreja do Senhor só pode permanecer sendo governada no decorrer da história, cada crente sendo preservado em seu caminho com o Senhor Jesus, até o dia da sua volta, porque o apóstolo Paulo diz que há um selo sobre cada um de nós, em nosso coração, e esse selo, Paulo diz que é o selo do Espírito Santo. Nós só podemos continuar, irmãos, porque o Espírito Santo habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é para alguns crentes, isso é para aqueles que o Senhor escolheu, e assim Ele os converte, pelo Espírito Santo dEle mesmo. Não se submeta a nenhuma outra forma de ter a direção de Deus, que não a palavra e o seu Espírito, porque todas as outras formas é uma forma de rejeitar, é uma forma de diminuir, é uma forma de desprezar aquilo que Deus estabeleceu para a relação com o seu povo, sua palavra e o seu Espírito. Quando nós não compreendemos quão belo, quão valioso, quão maravilhoso é ter o Espírito de Deus e ser conduzido pela palavra de Deus, instruído pelo próprio Espírito Santo de Deus em sua palavra, e então nós vamos buscar migalhas, espetáculos que são passageiros e não servem como um alicerce para a vida eterna. Observe, irmãos, o salmista, no Salmo 26, diz que Deus, por sua justiça, por sua santidade, Ele aponta o caminho aos pecadores. Não há quem possa se livrar da justiça de Deus. Não há quem possa dizer, eu não sabia. Ninguém nunca me disse nada. Nunca. Toda a criação revela a glória de Deus. Mas o salmista diz que o Senhor instrui aqueles que o temem. Mas a mesma palavra de Deus diz, não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Isso não é Paulo que diz. Paulo só repete o próprio salmista. O mesmo salmista que diz que Deus instrui aquele que teme a Ele, é o mesmo salmista que diz, não há quem busque Deus. Toda a humanidade se extraviou. Só é possível temer a Deus se o próprio Deus agir em nosso coração, para que temamos a Ele. Todas as formas de sinais, entre aspas, perderam a importância e, mais do que isso, perderam completamente a necessidade, porque o Espírito Santo passou a habitar na igreja do Senhor. Queridos irmãos, é preciso nos reunir em oração. É preciso sermos unânimes em oração, porque ainda há uma promessa que eu e você aguardamos. É preciso buscar a direção de Deus na palavra, pelo Espírito de Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz, orai no Espírito. É para que tenhamos então essa unanimidade. A nossa oração, o Senhor Jesus nos ensinou como devemos orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí o pão nosso de cada dia, nesse momento em que nós deixamos a reunião e nós voltamos para os nossos afazeres, mas nós nos reunimos novamente para nos mantermos unidos, unânimes e perseverantes em oração. Eu e você precisamos compreender, por aguardarmos a promessa e o cumprimento da promessa,
Nós devemos permanecer nos dias que nos restam aqui, unânimes e perseverantes em oração. A oração da igreja não pode ser conduzida de forma aleatória, à medida em que cada um expressa as suas necessidades. Você entende isso? Você já parou para pensar como muitas vezes quando nos reunimos em oração, a reunião de oração vai sendo conduzida pela necessidade que cada um tem, mas não pela revelação de Deus e aquilo que Deus está fazendo na história, conduzido e pela compreensão do momento da história em que nós estamos vivendo. Nós estamos exatamente neste ato, neste parêntese, nós estamos aguardando a segunda vinda. Minha vida e sua vida precisa ser conduzida por isso. A minha vida e a sua precisa andar e permanecer na perspectiva. Eu estou vivendo dias aqui que estão se encerrando. Ele está voltando, Ele voltará e Ele há de cumprir a sua promessa. E Ele requer de mim, assim como dos discípulos, e ensinou a sua igreja por todo o tempo que nós devemos aguardar atentos, vigilantes, devemos aguardar dando tudo aquilo que Ele requer de nós, devemos multiplicar os nossos dons, as dádivas que Ele nos deu, nós devemos aguardar perseverantes em oração, para que o nosso serviço não diminua, precisamos aguardar perseverantes e unânimes em oração, para que a nossa vida não seja conduzida de forma aleatória, mas de fato conduzida pelo Espírito de Deus. E por sua palavra, devemos aguardar unânimes e perseverantes em oração, para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Devemos aguardar unânimes e perseverantes em oração, para que não sejamos conduzidos por sinais externos, como se Deus estivesse nos guiando, porque o movimento da sociedade vai em uma direção agora, porque o mundo agora está fazendo de tal forma, porque agora cultos em determinados lugares são de tais formas e tais formas, eles usam tais coisas e tais coisas, logo vamos fazer também. Onde está o Espírito de Deus? Onde está a palavra de Deus? Porque, irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos nos conduzir por todo o vento de modismo, por todo o vento de atualidades e de coisas atuais. Precisamos compreender, assim como a igreja em 10 dias mostrou para nós o que uma verdadeira fé, o que uma convicção verdadeira faz e como ela altera, como ela afeta os nossos passos hoje. Como a convicção de que Ele cumprirá a sua promessa afeta os nossos passos hoje. Mas ainda mais do que isso, a igreja que tem essa consciência de que está vivendo esse parêntese, esse momento em que nós estamos aguardando agora o fechamento dessa história inteira. A igreja que tem essa consciência, ela aguarda perseverante em oração, mas ela aguarda perseverante, unânime em oração, porque ela sabe que tem um papel a cumprir. E nesse papel a cumprir, como tratamos ontem na reunião dos homens, o peso e a responsabilidade que o Senhor Jesus nos dá para sermos como Ele dentro de nossas casas, a responsabilidade que Ele nos dá para sermos o modelo da liderança dEle no acompanhamento, no pastoreio de nossas esposas. Essa responsabilidade só pode levar um coração que tem consciência da realidade ao clamor, à oração, a dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito me use, que o meu coração diminua cada vez mais, que eu possa Te servir cada vez mais, como o Senhor bem quer. A igreja que tem consciência da missão e da responsabilidade que ela tem nesse mundo, porque o Senhor Jesus está voltando, porque Ele está aguardando ainda todos aqueles que Ele escolheu ouvirem e se arrependerem dos seus pecados. E quem tem que falar para esse mundo é a igreja. Sou eu e é você. A igreja que tem essa convicção de que tem um papel a cumprir e que esse papel o Senhor requer de nós. E esse papel Ele olhará nos nossos olhos e vai nos requerer. É uma igreja que persevera em oração. Irmãos, como estamos ainda aquém
como precisamos avançar. Como é que fazemos isso? Primeiro a gente dobra o joelho e juntos diante de Deus a gente precisa começar a reconhecer: ó Deus, nos capacita, nos levanta de novo, nos ergue novamente. Ó Senhor, meu coração tem desanimado, ó Senhor, meu coração tem se entristecido, meu coração tem desacreditado, meu coração tem se distraído, meu coração tem dado o tempo e a energia dele para outras coisas, e eu não tenho me reunido novamente para buscar aquilo que o Senhor realmente requer de mim e vai requerer de mim. Senhor, age, ergue-te, Senhor, levanta-nos de novo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um, age em meio às nossas próprias dificuldades e necessidades, para que a glória, para que a honra, para que o louvor seja somente teu. Às vezes nós estamos esperando, irmãos, que as coisas melhorem para que a gente sirva. Esses não são servos, esses são os sindicalistas do reino. Eles levantam as placas e protestam e dizem: mas as coisas estão ruins, mas as condições não estão boas, não dá para a gente fazer, quando na verdade o servo, o discípulo, ele pede: Deus, dá-nos a força do teu Espírito para continuar a pregar, para continuar a falar, ainda e no meio de toda perseguição e tribulação. Lucas não vai parar por aqui, ainda vem mais, e nós veremos como essa igreja viveu e experimentou exatamente essas realidades. Irmão e irmã, eu chamo você hoje em nome de Jesus a mais uma vez curvar seu coração mais do que a sua face, para que tenhamos um despertar, um renovar do Espírito de Deus, para que sejamos discípulos e não sindicalistas, para que sejamos servos e não empregados, exigindo melhorias salariais, porque tudo o que Ele já nos deu, já nos é muito mais do que qualquer coisa que eu e você possamos fazer, e nada mais que Ele nos der pode se comparar à eternidade que Ele já nos deu em sua presença. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, coloque seu coração diante do Senhor mais uma vez.